Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Construindo um Lar Saudável, aqui no canal da Casa de Honra. Eu sou a Sandra Sommer e quero trazer com vocês mais uma reflexão à luz da palavra. Hoje nós vamos falar sobre portas abertas, como que as visitas que a gente recebe impactam a energia, o ambiente e a forma como a gente fica dentro de casa. A Patrícia, no último episódio, comentou, a importância das palavras, da gente escolher as palavras corretamente, a forma como a gente fala com as pessoas, tudo isso influencia, A forma como a gente diz algumas coisas pode também influenciar o ambiente. Da mesma forma, hoje a nossa reflexão é em cima disso, As visitas que a gente recebe, as pessoas com quem a gente se associa, como que isso influencia de forma positiva ou negativa o ambiente do nosso lar. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. De várias maneiras, se você observar, quase que inconsciente, a gente replica a energia e os comportamentos das pessoas à nossa volta. Então, por exemplo, você já reparou que às vezes você está conversando com uma pessoa e aí você sai daquela conversa como se a sua energia tivesse sido totalmente sugada, levada de você? Por outro lado também, tem conversas e tem amigos que a gente senta para conversar, às vezes você está desanimado, você está triste, mas quando você conversa com aquela pessoa parece que ela melhora o seu ânimo, ela te encoraja, ela traz palavra de ânimo, de alegria para você. E aí ela também transforma o seu momento, ela transforma a sua atitude. Quantas vezes, a gente não se depara nesse tipo de situação? Quando a gente está com algumas pessoas, a gente se sente bem, com outras a gente sente uma energia um pouco mais carregada. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com quem a gente traz para dentro do nosso lar. Nosso lar é um lugar especial, é onde a gente forma a nossa família, é onde a gente tem os nossos momentos de intimidade, é onde a gente tira a nossa armadura, é onde nós somos quem nós somos, A gente sabe que no mundo aí fora, muitas vezes a gente veste uma armadura de coragem, de tudo certinho, de uma certa perfeição que na verdade ninguém tem, mas quando a gente está em casa a gente se desfaz de tudo isso. Então é importante, vocês pensarem muito bem quem vocês estão convidando para dentro de casa. Toda vez que vocês forem chamar uma visita, uma pessoa especial que vocês julguem que deveria estar na casa de vocês, é muito importante vocês se atentarem a 3 passos que a gente cita aqui. O primeiro é conhecer bem as pessoas, ter conversas sobre os mais variados assuntos, Sobre religião, sobre política, sobre tipo de música, sobre gostos, sobre preferências, para você entender quem é essa pessoa, o que ela pensa do mundo e o que ela pode agregar ou não dentro do seu ambiente familiar. Uma outra coisa importante, um segundo ponto, é você dar limites. Então, quando você recebe alguém na sua casa, é importante você falar para a pessoa o que você gosta e o que você não gosta. Eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto que fale palavrão na minha casa, eu prefiro que a gente não fale desse assunto dentro do meu lar. E eu te garanto, as pessoas que realmente te amam, te respeitam e querem a sua companhia, elas vão entender e elas vão seguir, esse seu pedido. E um último ponto é você ser seletivo mesmo. Tem lugares e encontros que podem acontecer em locais apartados da sua casa. Restaurantes, parques, piqueniques, você pode fazer e ter momentos relacionais com as pessoas, não necessariamente no ambiente do seu lar. Você vai se divertir da mesma forma, mas a sua intimidade ali vai continuar preservada. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, como a gente já está falando aqui, é natural que a gente replique os comportamentos das pessoas que convivem com a gente. E aí, sem perceber, às vezes você está brigando, você está xingando, você está estressado e não é uma coisa que é comum da sua vida, mas por quê? Você está replicando comportamentos à sua volta. Imagina você replicar isso dentro da sua casa, Como que isso transforma o ambiente de uma maneira muito negativa para você e para sua família. E a gente tem que observar os comportamentos. Se a gente está andando com pessoas que não refletem, costumes, valores do caráter de Cristo, que é o nosso maior exemplo de vida,
a gente precisa realmente ver se a gente quer replicar os comportamentos dessa pessoa. E aí eu digo, né, nós não podemos fazer acepção de pessoas no que diz respeito a você servir ao próximo, amar ao próximo, levar a palavra de Deus ao próximo. Mas as nossas amizades, a nossa intimidade, a gente pode ser seletivo sim. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, repito, sim, nós temos que testemunhar do amor de Deus, das boas novas do Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Nós temos que servir. Se um irmão está com fome, a gente dá de comer. Se está com sede, a gente dá água para beber. A gente tem que praticar o amor que Cristo nos ensinou, sem acepção de pessoas. Mas, alguns momentos, o momento da nossa fragilidade, da nossa intimidade, que diz respeito ali dentro do nosso lar, nós temos que ser sim mais seletivos. O próprio Jesus Cristo, que como eu falei é o nosso exemplo de vida, ele tinha um grupo de pessoas que sempre estava mais próximo dele do que a multidão. A multidão estava ali, ele estava fazendo milagre, ele estava curando, ele estava libertando, e todo mundo que cresce nele tinha acesso a tudo isso, tinha acesso ao amor, à graça e à salvação. Mas no dia a dia de Jesus, em alguns milagres específicos ou situações específicas, ele tinha ali um grupo mais seleto. Eram os apóstolos, era Lázaro, era Marta, era Maria. Ele tinha ali aquelas pessoas com quem ele compartilhava da intimidade. Então, por exemplo, quando a gente vai para a história da filha de Jairo, né, a ressurreição da filha de Jairo, não foi toda a multidão que testemunhou a ressurreição. Foi Jairo, o pai da menina, Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos de Jesus. Ele convidou um grupo de pessoas para presenciar esse grande milagre, né? Mas ele não, naquele momento, ele preferiu não mostrar a toda a multidão. Uma outra coisa que me chama a atenção é no Getsemane, quando Jesus está ali um pouquinho antes da crucificação, sentindo aquele momento de tensão, de angústia, de dor, de ansiedade, né? Porque ele sabia a dor que estava por vir, ele sabia o que ele teria que passar e suportar. Ele também não está com uma multidão. Ele chama os discípulos e se afasta. E lá em Mateus, no capítulo 26, dos versos 36 ao 38, diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu não sei vocês, mas eu só demonstro esse tipo de emoção, eu só demonstro as minhas fraquezas para alguém que é muito próximo de mim. Você não demonstra isso para qualquer pessoa. A gente só faz isso com aqueles amigos e familiares que a gente confia muito. Então, eu repito, né? Quando a gente fala de ambiente, seja no ambiente da sua casa, que é um lar saudável, e é um lar que, como a gente está mencionando nessa série, a construção de um lar saudável, seja no ambiente dessa casa, seja no ambiente do seu coração, que você possa ter a direção de Deus para fazer boas escolhas das pessoas que você recebe. E não se esqueça, né? Nós somos também uma casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, assim como a gente cuida do nosso lar físico aqui fora, onde mora a gente, a nossa família, a gente também tem que cuidar do nosso lar aqui dentro. Porque ele também é a morada do Espírito Santo, é onde Jesus atua, é onde ele se mostra para as outras pessoas, é através da nossa vida. Então nós temos que realmente ser seletivo com as pessoas que nos cercam. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Então, se você não sabe como conhecer as pessoas, se mesmo depois de conversas, depois de alguns contatos, você ainda não tem certeza se você pode chamar algumas pessoas para a sua intimidade, ou se você deixa cada uma ali no seu cantinho, de uma forma um pouco mais generalizada, peça sabedoria a Deus. Ele vai te mostrar quem são as pessoas e os amigos que podem caminhar muito próximo a você, no ambiente do seu lar, no ambiente da sua vida. Que Ele te abençoe, que você reflita
e continue construindo o seu lar saudável. Tchau, tchau!